Amados filhos e filhas, a igreja nos leva a refletir certos temas importantes. Não se perde a centralidade, e a centralidade de toda a liturgia é Jesus Cristo. Mas, como nós precisamos ser estimulados, e de vez em quando a gente precisa de uma injeção de ânimo, ou pelo menos que alguém nos lembre de certas coisas que são óbvias, mas não porque são óbvias, necessariamente são lembradas. Exatamente porque às vezes são coisas tão simples, a gente esquece. Lembremos que é importante irmos no essencial. E o que é o essencial? Que nós viemos por uma razão nessa terra, que o ser humano não é fruto do acaso, não somos seres perdidos no nada, no cosmos. Por isso, vocare, chamado para Deus. No retiro desse ano, eu me propus incisivamente falar durante todo o ano, e tudo tem a ver com o mês vocacional. Quando alguém se pergunta, mas que coisa, que desgraça, que eu vim fazer nessa vida, nada está certo. Pergunta errada. Nada está certo a partir de que ponto? A partir de que perspectiva? A partir de que visão e construção de projeto que você tem sobre si mesmo? Às vezes, nós pegamos projetos que não são nossos, que nossos pais nos colocaram, que a sociedade nos imputou, cobranças sobre cobranças, de sermos exímios profissionais, e profissionais evidentemente, qualificados e gabaritados, com um salário altíssimo. A gente nasce numa perspectiva, aonde que se conta é quanto você ganha. Hoje a escolha de uma universidade, de uma faculdade, eu confesso, sinto-me compadecido dos nossos queridos jovens e filhos espirituais, porque tão cedo na vida, mal saindo de um turbilhão de testosterona ou de progesterona, uma erupção, cara cheia de espinha, tem que decidir o resto da vida, não é verdade? E a escolha, hoje não está para ser qual aptidão que eu tenho, é qual é o emprego, qual é o curso que me dá maior probabilidade de sair empregado, qual é a probabilidade de eu sair onde há maior número e mercado de trabalho, que eu possa ganhar mais. Então, é meio confuso hoje falar de profissão como vocação. É difícil você compreender, mas ao mesmo tempo, o ser humano, e você que está me ouvindo hoje, nesse mês vocacional, e quando eu falo de ser padre, primeiro domingo, falamos de ser pai, e no ato penitencial já falei, que há muitos que não devem casar, por amor de Deus, não case, porque vai fazer sofrer a outra pessoa, e vai fazer sofrer os filhos. A vocação à vida religiosa, no outro domingo o serviço de ser catequista, mas tudo isso você tem que fazer. Que projeto que eu criei para mim? Esse projeto que eu criei para mim, é um projeto real, ou é fruto de uma ilusão, que alguém colocou na minha vida? Porque ilusão por ilusão leva à frustração, e a pior coisa é uma pessoa frustrada. Mas às vezes você tem que se perguntar, mas eu sou frustrado com o que eu sou? Ou estou frustrado com aquilo que esperavam de mim? Às vezes no rádio, eu vejo pais, mães, ligarem e falarem tanta coisa. Eu não tenho nada contra, o pai e a mãe tem que joelho dobrado, mas
Será que você criou filho para você ou para o mundo? Você está sofrendo pelo que teu filho é, pelo que tua filha conquistou, ou porque você colocou sua perspectiva muito grande sobre ele e sobre ela? Você imaginou seu filho engravatado? Por sinal, hoje, infelizmente, me desculpe, mas não quer dizer que seja bom, né? Diante dos que a gente está vendo, dos crimes de colarinho branco. Mas uma pessoa, um executivo muito bem sucedido, se criou uma perspectiva de sua filha com um monte de filhos muito bem sucedida e não veio. Vocação. A meu ver, isso deveria ser revisto. A meu ver, cada um, não importa a idade, deveria hoje perguntar: escuta, por que eu estou frustrado e infeliz? Por que eu não me sinto realizado? Porque as pessoas não me aceitam? Mas ora, será que eu tenho sempre que agradar? Eu tenho sempre que me desdobrar em querer agradar o outro? Ou quem ama, abraça o outro como é? Hoje, e creio que o mês vocacional tem um trabalho impressionante pedagógico na nossa vida, mesmo para aqueles que já estão com estado de vida constituído. O que é estado de vida constituído? Casado é casado para sempre, até que a morte os separe, e não há lei humana que possa dizer o contrário. Lamento dizer, padre para sempre, estado constituído. É também para o viúvo, para a viúva. Você não pediu a viuvez, mas ela veio. Tá, e agora? Como você vai lidar com isso? Deus tem uma vocação. Se for para viver prevaricadamente, que se case de novo. Se for para viver na chama das carnes, que case de novo. Mas se é para ser viúvo e viúva, que o seja na castidade. É também um momento de repensarmos os valores de solteiro, solteira, mas também para os nossos jovens. Não sei se você percebe, a igreja como mãe está dizendo, a quem já está estabelecido, mesmo a quem está separado, mas uma oportunidade, coisa que a gente não escuta nos meios seculares: jovem, pense muito bem e estabeleça projeto de vida. E isso, filho, pai, mãe, temos obrigação de tentar despertar numa criança, num adolescente, num jovem, o que há de melhor nela. E às vezes, aquilo que há de melhor não é o que está o mais aparente, às vezes está escondido. Aí é a sabedoria de um pai, aí é a sabedoria de uma mãe. Nesse contexto, eu diria que isso é um leque que eu abro para falar da Assunção de Nossa Senhora. Sim, Maria assunta ao céu. Há muitos que poderiam dizer: padre, e receba essa pergunta, às vezes a pessoa tem até receio: Maria morreu ou não morreu? Morreu, filho. E isso em nada diminui quem foi Maria. Maria, a gente usa a palavra dormitio, que no fundo é a dormição, morreu. Mas morrer na fé cristã é um breve adormecer num sono para um alegre despertar em Deus. Por isso, dormição, dormitio, dormir por um breve momento. Porque Jesus virá para nos acordar, para vivermos eternamente. De fato, Maria morreu. Há quem
no ano de 2018, farei os caminhos de Paulo. Nunca fiz e farei uma peregrinação da Grécia até a Turquia, todas as comunidades que Paulo fundou, e passaremos pela casa de Nossa Senhora. Que casa? A casa, porque Maria teria tido 2 casas. Explico, mais até. Maria foi uma jovem muito simples, foi fruto de São Joaquim e Santana, pais de idade avançada, tementes a Deus, mas Santana era estéril. Segundo a tradição e um documento que se tem, que narra, Joaquim foi avisado em sonho, no deserto: Ana terá uma criança. Miriam, aos 3 anos de idade, Maria foi levada, os pais idosos, para servir ao templo, em Jerusalém, onde ficava a casa de São Joaquim e Santana, em Jerusalém, do lado da piscina de Betesda. Inclusive, me permita, depois da missa, você pode entrar no canal do YouTube, youtube.com/Padre Reginaldo Manzotti, que inclusive vou mostrar uma imagem de Nossa Senhora, que eu ganhei na casa de Maria de Nazaré, do Frei Bruno, maravilhosa. Depois dessa missa você vai ver. Aos 3 anos, foi dada ao templo, mas na primeira menstruação de uma menina, e não tenho um receio de eu estar falando isso, a menstruação era algo impuro, e Maria foi levada aos cuidados de quem? Zacarias. Foi Zacarias que, segundo a tradição, arrumou o casamento com São José, e ela foi morar aonde? Nazaré. Eu tive o privilégio de encontrar o guardião da casa de Nazaré. Eu tive um dos privilégios que vocês vão ver em Padre em Missão, de ir na casa de São José, na oficina de São José. E eu confesso, me emocionei muito quando eu fui na gruta onde Maria e José dormiram. Está lá. Depois da morte de Jesus, Maria foi levada por São João até a Grécia. Há uma tradição que diz que ela voltou para Jerusalém, mas não importa. O fato é que ela morreu. Foi colocada na sepultura. Mas eu lhe pergunto, aquela que o próprio evangelho de hoje de Lucas nos fala, que levou Jesus a Isabel, e preste atenção, Maria, como toda menina de 15 anos, chegou na casa de Isabel, Shalom, saudação do judeu, menina meio espalhafatosa, porque Isabel estava cozinhando, estava lá no fundo, e escutou antes de ver. Você não se dá conta de Lucas? Isabel escutou Maria antes de ver Maria. Isabel estava lá no fundo, e Maria deve ter chegado toda ouriçada, toda feliz. Oi, Isabel, cheguei. Isabel escutou, e diz Lucas, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aonde Maria vai, ela leva Jesus e a Trindade. Se a gente escutar sem ver Maria, já é o suficiente para algo estremecer dentro de nós. Isabel escutou a voz daquela menina, da sobrinha. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor
venha me visitar. Antes que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Feliz és tu, Maria, porque acreditaste. Ah, meus irmãos, onde pode estar essa mulher? Alguém ousaria dizer que, sendo fiel até o fim, a morte de cruz, estaria em outro lugar a não ser ao lado do seu filho? Não. Maria não experimentou a corrupção da carne. Morta sim, como diz a segunda leitura, o último a ser destruído é a morte. Alguém interpreta que por isso Maria não ter morrido. Não, não é isso. A segunda leitura diz o contrário. A morte faz parte da natureza, a graça supõe a natureza. A morte fez o seu ciclo, Deus tira da morte, assunta ao céu, sentada à direita de Deus, numa batalha espiritual do Apocalipse. Quando eu falo batalha espiritual, é real, filho. Existe uma inimizade, e você escutou na primeira leitura, entre Satanás e a mulher. Existe uma inimizade, por isso o diabo tem medo de Maria. Por isso um filho de Maria, uma filha de Maria, um devoto de Nossa Senhora, não tem medo, porque é devoto de Maria, discípulo de Jesus, e Maria cuida dos seus, como uma choca cuida dos seus pintainhos. Se foi isso atribuído a Deus, imagina o coração de Maria, que é mãe. Ah, meus irmãos, Maria está assunta, viva. E Jesus disse: eu estarei no céu, na casa do meu Pai, preparando muitas moradas. E eu acredito que Maria está lá, enfeitando as moradas, mas ao mesmo tempo atenta para que os dragões não devorem o fruto do ventre, Jesus. Porque o próprio Jesus disse, lembre-se, mas quando eu voltar, e isso me causa paúria, um certo medo, será que encontrarei fé sobre a terra? Você escutou o que eu falei? Quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé ainda na terra? Maria escutou isso. Então o papel de Maria assunta ao céu é não deixar que em mim, em você, no mundo, nos governantes, na igreja, falte ou desapareça a fé em seu Filho Jesus Cristo. Essa é a briga, essa é a batalha. Maria, uma mulher sem eira nem beira, é o exemplo da vida religiosa. E termino, porque o tempo urge. Muitos hoje conhecem as comunidades de vida, mas voltemos a valorizar as congregações, as ordens religiosas, de irmãs, de freis, que como Maria abrem mão de tudo para se fazerem servos. As ordens religiosas, os religiosos e religiosas, que formaram e alfabetizaram grande parte do povo brasileiro, em escolas católicas, em asilos, em casas de recuperação, em hospitais e orfanatos. Bendita seja a mulher que abdicou-se de ser mãe para gerar filhos no coração, na vida religiosa. Homens que deixaram de ser pais para gerarem filhos no coração, na igreja. Que Nossa Senhora vele sobre nós. Amém.